Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos dar prosseguimento, ao nosso estudo semanal e com certeza ficar impressionado com o poder da palavra de Deus. E você não sabe, durante esse último trimestre do ano, nós temos estudado o Evangelho de João e tem sido uma experiência maravilhosa. Quer ter uma prova disso? Tem aí todos os vídeos desde que o trimestre começou. E aí você pode consultá-lo sempre que quiser. E assim, com certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai se maravilhar. Não com o que eu vou falar, mas com aquilo que está presente, contido dentro do Evangelho. E com certeza a história de Jesus, a forma como o João descreveu e narrou, com certeza vai chamar a sua atenção e vai mexer com você. Tá certo? Também quero te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito. Por que você deve se inscrever? Algo muito simples. Se eu, vamos dizer assim, sou a pessoa que vos fala, sabe que a necessidade real de ter um momento com Deus é algo fundamental, é algo enriquecedor, é algo benéfico para a minha vida, a única coisa que eu quero compartilhar com você é a mesma experiência que eu estou tendo. Ou seja, por meio da tua inscrição, eu vou te notificar, eu vou te lembrar, eu vou te incentivar a, junto comigo, ter um momento com Deus. Também deixa o teu gostei, que esse gostei é muito importante. É por meio desse gostei que esse vídeo vai ser encaminhado para outras pessoas. E assim, com certeza, mais e mais, se Deus quiser, todos ao redor desse mundo terão a experiência, terão o seu momento com Deus. E assim Jesus irá voltar para nos buscar. Tá certo? Nessa ocasião eu quero te convidar para a gente orar e logo em seguida conhecer o tema do estudo de hoje. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder sim estudar a Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito nos ensine a Tua Palavra, que Ele nos faça lembrar tudo aquilo que já vimos e aprendemos no Evangelho de João. E que, acima de tudo, Ele nos auxilie a fortalecer esse relacionamento. O nosso desejo é que esse relacionamento seja duradouro e que dure por toda a eternidade, pois nós queremos ir para o céu e estar com o Senhor para todo sempre. Também queremos te pedir, Pai, o perdão dos nossos pecados. Nós reconhecemos que somos pecadores e que sim, precisamos da graça de Jesus Cristo, precisamos do sacrifício dele, do pagamento do preço do pecado ofertado ali na cruz do Calvário, pois entendemos que esse é o único meio de acessar a ti e de viver contigo por todo sempre. Fica conosco, dá-nos a tua paz, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quarta-feira, dia 18 de dezembro, e o tema do nosso estudo é o túmulo vazio. Nós estamos avançando, na história do Messias, o Filho de Deus, assim descrito por João em seu Evangelho. E ontem nós vimos o processo em que ele foi crucificado, e hoje nós vamos extrair alguns, vamos dizer assim, pontos interessantes, vamos conversar sobre isso. E o tema de hoje vai ser o túmulo vazio, ou seja, as cenas que aconteceram após a crucifixão de Jesus. Ou seja, o momento em que ele morre e ele ressurge. Tem aqui dois contextos para nós lermos. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 20. O versículo vai ser do 1 ao 7 e diz assim, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho.
bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Bom, com base nesse contexto, vamos extrair alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que eu destaquei diz assim: Jesus morreu no fim da tarde de uma sexta-feira e ressuscitou no domingo bem cedo. Como o sábado estava próximo, o sepultamento foi feito às pressas e não foi concluído. Por mais que amassem Jesus, seus seguidores guardavam o sábado e não foram ao túmulo. Primeiro ponto que eu quero destacar, a questão do sábado. Né? Muitas pessoas têm se utilizado da ideia de que nós não precisamos mais guardar o sábado, porque Jesus tinha guardado o sábado. Né? E a gente percebe que mesmo após a morte de Jesus, que se deu na sexta-feira, no final da tarde da sexta-feira, os discípulos, juntamente com as mulheres que seguiam Jesus, guardaram o sábado. E isso é tão evidente que, por conta que eles guardaram o sábado, eles não conseguiram tempo suficiente para preparar o corpo de Jesus, ou seja, fazer o embalsamento, perfumar o corpo, tudo isso. Não foi possível fazer, não deu tempo. Finalzinho da sexta, antes do pôr do sol, eles foram, sepultaram Jesus, colocaram a pedra ali para selar a tumba, e aí após o sábado, após o pôr do sol do sábado, Maria Madalena, né, foi até o local para poder concluir o processo ali de preparação do corpo de Jesus. Isso é prova suficiente para mim e para você que essa história de que Jesus guardou o sábado por todos nós é infundada. Porque se isso fosse real, por que é que os discípulos guardariam o sábado após a morte de Jesus? Interessante, né? Vamos avançar. Eu separei outro ponto, diz assim: Maria Madalena chegou cedo ao túmulo. Ela correu para contar a Pedro e João o que tinha visto. Interessante, né? Maria Madalena, ela tinha pressa e urgência em querer preparar Jesus, deixar o corpo de Jesus pronto. Isso demonstrava o apreço, o carinho que ela tinha por ele. Né? O problema é que quando ela chega ao local, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, né, ela se depara com uma cena que com certeza ela não estava preparada. Por mais que anteriormente, de forma precavida, o próprio Jesus já tinha anunciado o que iria acontecer. Mas infelizmente eu imagino que um momento de dor, de luto, com certeza eles não estavam trazendo à memória as palavras do Mestre acerca da sua morte e as cenas que iriam acontecer após a sua morte. É tanto que isso causou tanto espanto que ela correu e foi ao encontro de Pedro e João. O texto fala sobre o discípulo amado. Né? Eu acho interessante isso porque dentro do Evangelho de João, ele não se identifica. Ele apenas se apresenta pela característica, né, vamos dizer assim, a qual ele ficou conhecido. Né? O discípulo amado, ou seja, Pedro e João. Interessante que a história conta, né, que os dois saíram correndo. Se a gente for buscar informações nos outros evangelhos, é narrado que quando Maria Madalena, inclusive com outras mulheres, chegaram à sepultura, encontraram ali um anjo, né? E o anjo pediu para que ela fosse contar as boas novas para os discípulos, né? Que eles não deveriam ficar tristes, né? Em situação de luto, porque aquele a quem eles tanto amavam tinha ressuscitado, né? No Evangelho de João, essa informação não vamos dizer assim, ela não aparece. Né? Isso está contido nos outros evangelhos. Mas dentro do Evangelho de João traz informações que não estão dentro dos outros evangelhos, como o fato dela voltar e contar para os discípulos, né? Pedro e João. E por que eu acho interessante isso? Porque eu já verifiquei em outros evangelhos que quando Maria fala, os discípulos eles ignoram, né? Eles não dão credibilidade a ela. Né? Só que dentro do Evangelho de João, isso é diferente. Pedro e João, eles saem em disparada, correndo, indo até a sepultura para verificar o relato, aquilo que Maria Madalena tinha dito. Né? E o outro ponto que eu destaquei diz assim: Pedro, porém,
entrou e viu as faixas de linho estendidas, mas o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, cobrindo o seu rosto, estava dobrado e separado das faixas. Olha que coisa interessante, né? O corpo era envolvido por um tecido de linho, né? E no rosto era colocado um pano, né? Uma faixa. E aí esse pano que cobriu o rosto estava bem dobradozinho sobre o local onde o corpo tinha sido colocado para repouso. As faixas que tinham coberto o corpo de Jesus estavam ali soltos, né? Como se o corpo tivesse sido desenrolado e tivesse deixado ali de lado. Mas esse detalhe de que o pano de rosto estava dobrado, né, colocado à parte, isso é algo bastante interessante e vale a nossa reflexão. Inclusive, nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Mas antes, eu quero convidar você a mais uma vez abrir aqui no Evangelho de João. Agora, no capítulo 20, nós vamos ler do verso 7 ao 10. E o verso 7 diz assim, ó, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, você está se referindo a João, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. O ponto que eu separei com base nesse contexto foi: João entrou, viu e creu. Porque ver as faixas e o lenço separado e dobrado levaria João a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Bom, a primeira coisa que se passa na nossa cabeça é, bom, se Jesus não foi ressuscitado, né, a outra ideia seria exatamente aquilo que Maria Madalena chegou contando, que o corpo do mestre tinha sido levado. Se você prestar atenção no contexto anterior, foi exatamente isso que ela falou. Chegou para Pedro e João contando isso. Olha, o corpo do mestre foi levado. Mas vamos analisar. Uma pessoa que iria ter todo o trabalho para invadir a sepultura, será que ele iria dobrar um pano? Parar para dobrar um pano? Será que ele teria todo esse cuidado? Um outro detalhe. A sepultura estava vigiada. Havia ali uma guarnição de soldados. Porque essa possibilidade foi sim vista e analisada pelos os líderes religiosos. Eles temiam que algo assim acontecesse. E havia ali uma guarnição para proteger o túmulo. Você acha que algumas pessoas, homens, que se dispusessem a roubar o corpo de Jesus, será que eles teriam conseguido com tanta facilidade passar pelos soldados? É outro ponto interessante. Um outro e um terceiro e último ponto, né? Por que iriam roubar um corpo? Normalmente, isso inclusive a gente já viu notícias, né, por aí, de que pessoas quando assaltam sepulturas, elas vão em busca de algo valioso. E eu pergunto, onde está o valor num corpo inerte de uma pessoa? Por exemplo, as tumbas dos faraós, né, dos egípcios, elas foram bastante saqueadas porque eles tinham a cultura de, na sepultura, colocar ali pertences valiosos, né, joias, tesouros e essas coisas, por conta da crença deles que isso agrega na vida pós-morte, né, a forma como eles acreditam, né? E por isso as tumbas egípcias eram alvo de saques. Mas isso não era o caso de uma tumba de judeu, né? Os judeus não acreditavam nesse tipo de coisa, ou seja, não havia nada de valor dentro da sepultura. Então, por que saquear uma sepultura? Simplesmente para ter ali o corpo inerte de um morto? Qual seria a vantagem nisso? E como eu mencionei o primeiro ponto, por que que eles fariam isso e teriam cuidado de deixar ali tudo dobradinho? Foi por essas e outras que quando João entrou dentro da sepultura e avaliou e analisou todo o cenário, a Bíblia deixa claro que ele creu. Ele não sabia como, ele não entendia, provavelmente ele não se lembrou das palavras de Jesus.
mas ele viu que aquilo não era normal. E por isso ele creu. Ele creu que Jesus tinha ressuscitado. E porque Jesus ressuscitou, eu e você temos a bendita promessa que mesmo que a gente passe pela experiência da morte, nós também iremos ressuscitar, porque ele ressuscitou. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando sobre o túmulo vazio, o desfecho final, a vitória completa de Jesus. E aqui a gente pode com certeza ter a alegria de bater no peito e dizer: sim, Jesus venceu. E por meio da vitória de Jesus, eu e você também somos mais que vitoriosos, mais que vencedores, porque Jesus venceu. E é pelos méritos dele que eu e você vamos ser vencedores também quando ele voltar para nos buscar. Tá certo? Eu espero que Papai do Céu continue a te abençoar, continue a te proteger e continue a te conduzir para momentos como esse. Eu quero te ver aqui no próximo estudo, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau.